Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, você que tirou um pouco do seu tempo para acessar esse vídeo. Deus tem uma palavra de conhecimento para a sua vida e para o seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a matéria de escatologia bíblica. Você já ouviu falar sobre escatologia bíblica? Escreva aqui embaixo nos comentários se você conhece essa matéria, se você já procurou buscar o conhecimento acerca da matéria escatologia bíblica, se você já ouviu falar na escola dominical da sua igreja ou no seu curso de teologia. Irmãos, escatologia bíblica nada mais é do que o estudo da doutrina das últimas coisas. Então todas as vezes que nós nos aprofundamos a estudar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio, sobre como se dará o fim de todas as coisas, a redenção do povo de Deus, todas as vezes que nós nos aprofundamos neste ensino, nós estamos estudando a matéria de escatologia bíblica. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós estamos falando de um tema muito polêmico, porque tanto entre os ímpios quanto entre os crentes, esse tema gera muitos debates e muitas discussões. E no contexto evangélico, no contexto onde nós estamos ali em nossa igreja, servindo ao Senhor, e quando nós falamos da volta de Jesus, nós temos que entender a primeira coisa. A volta de Jesus é a esperança da igreja. A volta de Jesus não deve ser vista com uma sintonia de medo, um sinônimo de medo, mas para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão em Cristo, a volta de Jesus é a esperança da igreja. Quando nós olhamos a nossa volta e começamos a observar o motivo pela qual nós frequentamos a nossa igreja, o motivo pela qual nós cultuamos a Deus, nós servimos ao Senhor, nós estamos olhando sobre uma perspectiva de que nós estamos caminhando rumo a um objetivo. E o caminhar rumo a esse objetivo nada mais é do que caminhar rumo ao encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias que nós pregamos o Evangelho para alguém, todos os dias que nós falamos do amor de Jesus, todos os dias que nós evangelizamos, todos os dias que nós cultuamos, nós estamos dando um passo para a redenção, um passo para nos encontrar com o nosso Mestre. Eu tenho certeza que aqueles que estão assistindo esse vídeo agora e aqueles que são crentes fiéis ao Senhor, aqueles que são fervorosos na presença de Deus, aqueles que servem ao Senhor com sinceridade, eu tenho certeza que estes estão aguardando ansiosamente pela sua vinda. E escatologia, meus irmãos, é isso. Escatologia é estudar, é se aprofundar na doutrina das últimas coisas. Quando nós falamos sobre esse tema, o primeiro ponto que a gente pensa é como se dará, como será a volta de Jesus? Como que será a vinda do nosso Senhor? Como será a vinda do nosso Rei, do nosso Deus? E existem muitos pensamentos, entendimentos acerca desse tema, acerca dessa matéria, mas é bem verdade dizer, independente de todas as doutrinas que existem acerca da volta de Jesus, de todos os entendimentos acerca desse tema, uma coisa nós temos que ter em mente como servos de Deus: nós precisamos sempre estar preparados. A primeira coisa que nós temos que observar sobre a volta de Jesus é que esse dia e hora ninguém sabe. E eu sei, você já até pensou no jornal da televisão que alguém apareceu falando que tal data e tal horário Jesus iria voltar. Eu me lembro do ano de 2012, quando passavam em todos os jornais, criaram-se filmes estabelecendo datas, e o ano de 2012 foi um ano que ficou marcado, porque alguém disse que Jesus, que seria o fim do mundo, na verdade. Alguém disse que o mundo iria acabar em 2012. E, na verdade, o mundo não acabou em 2012 e nós estamos aqui. Irmãos, é bem verdade dizer que nós não devemos acreditar nessas fábulas, nessas invenções. Se alguém aparecer apresentando uma data para você, um dia, uma hora, saiba que isto não é a verdade bíblica. Saiba que isso não tem respaldo na palavra de Deus e certamente deverá ser rejeitado. Mas o grande pensamento nosso é: como será a volta de Jesus? E aí, escreva aqui embaixo nos comentários, no seu entendimento, né, o dia que você aprendeu lá na sua escola dominical da sua igreja, como será a volta do Senhor? Tenho certeza que quando você escrever aqui embaixo como será a volta do Senhor, outras pessoas serão edificadas pela palavra de Deus e irão adquirir conhecimento.
Então eu quero que você escreva aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder um por um e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. O terceiro ponto deste vídeo é como nós iremos combater as heresias que existem nos dias atuais sobre a volta de Jesus e o arrebatamento. Existem muitas heresias e existem muitas seitas em nosso meio que apregoam inverdades, mentiras acerca da redenção do povo de Deus, acerca da vinda do nosso Senhor. E aqui eu quero dar um pequeno exemplo, e eu quero citar os testemunhas de Jeová. Eu tenho certeza que em algum domingo você já recebeu algum deles em sua casa. E eles te entregam um livrinho, um folheto, e eles falam para você sobre a esperança. Eles começam com uma palavra até bonita, dizendo que você não perdeu, que ainda há esperança para você. E quando você vai ouvindo eles pregar, eles perguntam para você se você acredita que haverá paz na terra. Então, uma das perguntas que eles têm o costume de falar nas suas mensagens é: haverá paz na terra? E aí então eles começam a trazer uma mensagem bonita, dizendo que se a gente acredita que vai haver paz na terra, e que a forma que eles entendem que é uma heresia sobre a vinda de Cristo é que na verdade nós não subiremos ao céu, mas que a terra um dia será pacífica e todos viverão bem uns com os outros. Essa mensagem, essa interpretação é totalmente uma interpretação desconexa com o texto bíblico e com o entendimento da Escritura Sagrada. Irmãos, isso é um exemplo de heresia acerca da volta de Cristo. A igreja não espera a redenção na terra. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então nós esperamos o arrebatamento da igreja. Nós esperamos o Senhor que vem. E como a Bíblia diz que no soar da última trombeta, nós esperamos ouvir o barulho dessa trombeta e sermos arrebatados nos ares pelo Senhor. Então essa é a interpretação bíblica correta. Não é essas heresias que algumas seitas têm apregoado por aí, dizendo que você vai reencarnar, dizendo que haverá uma paz na terra e que a terra será transformada e tudo será pacífico. Isso são fábulas, são inverdades, são heresias, mas a grande verdade é o que diz a Bíblia. A grande verdade é o que diz a palavra de Deus. E nós não podemos ser enganados. Mas a grande pergunta é: como combater essas heresias que apregoam por aí, dizendo que Jesus não vai voltar, que isso é história, que na verdade vai ser de outra forma? Irmãos, você precisa conhecer as Escrituras. Se você conhecer as Escrituras, se você conhecer a palavra de Deus, se você estudar a Bíblia, se você se aprofundar na Bíblia, se você buscar o conhecimento, certamente você não será enganado. No ponto 4, aqui eu quero falar sobre algumas visões teológicas acerca do arrebatamento da igreja. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que no soar da última trombeta, os que estiverem em Cristo, estiverem vivos, serão arrebatados nos ares. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós cremos nesse arrebatamento. Assim como Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, assim como Noé foi livrado de toda aquela geração perversa, nós cremos também que Deus vai tirar a sua igreja deste lugar sujo, desse lugar podre, e vai levar para a festa nos ares com ele, para as bodas do Cordeiro. Mas nós sabemos que até em nosso meio, no meio evangélico, existem diversas interpretações e escolas teológicas sobre como se dará o arrebatamento da igreja. E aqui eu quero citar pelo menos 3 dessas escolas ou desses entendimentos que existem por aí. Existem os pré-tribulacionistas. Vou repetir outra vez, se você quiser anotar. Existem os pré-tribulacionistas. E o que os pré-tribulacionistas acreditam? Os pré-tribulacionistas acreditam que Deus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Então, qual é o entendimento dos pré-tribulacionistas, irmãos?
Aqui abrindo um parênteses, você já ouviu aquela pessoa dizer para você, aquele irmão da sua igreja, ou aquela irmã da sua igreja chegar para você e dizer assim: irmão, eu tô com medo da marca da besta, eu acho que o anticristo vai vir aí e vai marcar nós com a marca da besta. Eu tenho certeza que um crente raiz já ouviu essa conversa, mas eu tenho uma palavra para você hoje, uma palavra de conhecimento. O crente pré-tribulacionista é a interpretação mais aceita nas igrejas Assembleias de Deus. E eu posso dizer para você que eu sou um assembleiano raiz. O pré-tribulacionista não crê que a igreja passará pela grande tribulação, ou seja, o entendimento pré-tribulacionista. O que ele acredita? Que Deus vai retirar a igreja antes da grande tribulação. Esse é o entendimento do pré-tribulacionista. Mas nós temos outros entendimentos, e aqui, conforme eu disse, eu vou citar pelo menos 3. O segundo entendimento é o pensamento mid-tribulacionista. Eu falei do pré, agora estou falando do mid. E o que o mid-tribulacionista acredita? Né? Ele acredita que Deus irá arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Ou seja, esses que têm esse entendimento creem que a igreja vai passar por um pouco do período tribulacional e que no meio desse período, então Deus virá e irá arrebatar a sua igreja. E aqui eu quero falar do terceiro ponto. Tem os pós-tribulacionistas, que com certeza um assembleiano raiz não é pós-tribulacionista. E o que o pós-tribulacionista acredita? Que Deus só irá arrebatar a sua igreja após a grande tribulação. Então, eu falei de pelo menos 3 pensamentos acerca, que são pensamentos doutrinários, acerca do arrebatamento da igreja. E aí, o que você é? O que você acha? Qual é o seu entendimento? O que você acha que está mais próximo da Escritura? O pré-tribulacionismo? O mid-tribulacionismo? Ou pós-tribulacionismo? Escreva aqui embaixo se você é pré-tribulacionista, se você é mid-tribulacionista ou se você é pós-tribulacionista. E eu já vou dar a minha resposta. Eu sou pré-tribulacionista como um assembleiano raiz, crendo eu, o que está mais próximo das Escrituras, que Deus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Crendo também na fidelidade da Escritura bíblica que diz que Deus não destinou a sua igreja para a ira. Então, dentre esse texto e diversos outros, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é que eu prefiro seguir a interpretação pré-tribulacionista. E eu quero falar aqui do quinto e último ponto da nossa conversa sobre escatologia. A volta de Jesus para a igreja. Medo ou alegria? Irmãos, não tem como você ser igreja de Jesus e estar com medo da sua volta. Aqueles que têm medo da volta de Cristo, certamente não estão com a vida no altar. Durante a minha trajetória, eu já ouvi muita gente dizer: não, Jesus não volta agora não, deixa eu viver mais um pouco, deixa eu aproveitar mais um pouco. Irmãos, aproveitar o quê? Sendo que nós já matamos o velho homem, sendo que o velho homem já morreu. Aproveitar a vida é viver o Evangelho. Aproveitar a vida é estar em Cristo. Aproveitar a vida é dizer como João disse nos últimos capítulos, aliás, no último capítulo de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é sempre estar esperando por Ele, aguardando ansiosamente pelo soar da última trombeta. Então aqui eu falei um pouco sobre escatologia bíblica para você. Procure conhecer mais sobre essa matéria, conhecer mais sobre esse assunto. É claro que nesses 15 minutos mais ou menos de vídeo não deu para falar muito aprofundado sobre o tema, até porque é um tema que levaria ano para a gente conhecer todos os pontos, todos os temas, todas as escolas de interpretação acerca dessa matéria. Mas eu quero dizer para você, procure conhecimento. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a sua vida e toda a sua família. Guarde essa palavra no seu coração. Independente
do seu entendimento acerca da volta de Jesus, saiba de uma coisa: esteja preparado. Não sei se você é pré, mid ou pós. Eu não sei qual é a sua interpretação ou o seu entendimento acerca desse tema. Mas eu quero dizer para você, independente do nosso entendimento, se nós somos pré-tribulacionista, pós ou mid-tribulacionista, independente de tudo isso, sabe como é que resolve esse problema? Estarmos preparados. Porque nós sabemos que a qualquer momento poderá vir o Senhor. Que Deus te guarde, que Deus guarde a igreja, que Deus guarde a nossa família. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe.